Gostaria de parabenizar a todos, muito boa é o nosso módulo. Quero até pedir desculpa à ausência do Dr. Hermano, eu não sabia, ele teve um contratempo de última hora e não pôde participar. Vale as nossas boas-vindas aí para o grupo da Oftalmax. Gostaria de iniciar o Marco Polo, está aqui conosco, um dos discutidores. Vamos ter o Marco Polo, a Flávia e o Alain. Marco Polo. Aqui, estou aqui. Olá. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre o tema do Takashi, das diversas lentes trifocais. Qual a experiência que você tem num blend de trifocal e lentes de foco estendida? Algo que você queira comentar sobre isso, inclusive foi colocado aqui no chat para a gente. Ele fala muito das disfotopsias que a gente via antigamente, né? Com muita frequência no pós-operatório, uma queixa tão frequente com as lentes mais clássicas multifocais. Desde que a gente começou aí com essas trifocais, a gente tem notado uma diminuição bem grande dessa queixa do paciente. O que você teria para falar no caso de você ter uma queixa muito intensa e importante do paciente numa troca de lente no pós-operatório e numa tentativa desse blend das trifocais com as de foco estendido? Na verdade, assim, a tecnologia dessas lentes evoluiu bastante, né? E nessa mudança para a trifocal, a gente observa que essas queixas dos pacientes, elas têm reduzido bastante. É como o Takashi falou, vão ter pacientes que realmente você vai pensar na possibilidade até de não colocar, como o Eduardo colocou, na verdade, se você tem uma exigência visual noturna que seja importante e imperativa na sua vida. Mas você fazer o blend sempre é uma opção. O Takashi tem muita experiência com o blend, em vários estudos, fazendo mix com lentes com adição mais 3, mais 4, com a lente 2,75, e você fazer a trifocal com foco estendido. Então, tudo isso você tem como alternativa. Eu acho que o principal é tudo que a gente andou conversando aqui anteriormente, que é você estratificar bem esse paciente para você implantar a lente corretamente, para não ter o dissabor de ter que fazer um explante de lente depois. Graças a Deus, eu ainda não me situei nessa situação de precisar fazer um explante por conta de uma lente que o paciente ficou queixoso. Eu acho que muitos de vocês talvez tenham mais ou menos essa experiência, que a gente não anda tirando lentes multifocais aí dos pacientes no dia a dia. Mas cabe a essa avaliação dele antes, seja por questionário, seja pelos exames pré-operatórios, você perder tempo com ele conversando para você fazer a correta indicação, para que a gente não tenha maiores problemas. E identificar qual a necessidade do paciente e o que a gente tem a oferecer para ele, porque variedade de lentes a gente hoje em dia tem e tem bastante. Mas eu acho que a grande fronteira, a próxima grande fronteira vai ser justamente o ajuste do poder e do desenho da lente dentro do olho do paciente. Acho que vai ser o próximo brinquedo que a gente vai ter que ter no nosso arsenal. Muito bom, obrigada. Alain, queria que você comentasse um pouco o tema que a gente falou aqui do olho seco, a Marilis colocou, pacientes diabéticos, o grande problema no pós-operatório que pode ocorrer, e muitas vezes ela muda o planejamento cirúrgico e a lente escolhida. Eu imagino que você tenha aí experiência muito com pacientes diabéticos e cirurgias de catarata. Queria que você contasse um pouco para a gente. Você já teve ocasiões que você se deparou acompanhando esses pacientes num pré-operatório de olho seco, que você preparou com um período mais extenso antes da cirurgia, e você ter trocado o teu planejamento cirúrgico em função do que a Marilis nos colocou, de mudança de uma dioptria ou até mais nas lentes a serem implantadas? Bom dia a todos. Na verdade, eu nunca precisei trocar o planejamento, porque na minha rotina,
quando eu solicito uma avaliação pré-operatória, eu faço a avaliação da superfície ocular e, para todos os pacientes, antes da biometria, eu tenho como rotina deixá-los com uso de colírios lubrificantes 10 dias antes da biometria. Então, como a gente, por ser retinólogo, lidar bastante com paciente diabético, onde a incidência de olho seco é alta, eu tenho essa rotina. Tem catarata? Vamos usar o colírio lubrificante por 10 a 15 dias e depois vai voltar para fazer a biometria, né? E avaliação e indicação da lente. E aí eu queria aproveitar o gancho para colocar, né? Como retinólogo na clínica, a gente sugere a todos os colegas que vão implantar uma lente premium o uso da tomografia, né? Do OCT, para ter uma garantia, né? A gente costuma dizer que para uma lente premium ele precisa de uma propedêutica premium, né? E isso inclui uma avaliação tomográfica da retina. Queria perguntar para a Marilis se ela tem alguma experiência com essa nova tecnologia de avaliação com esses aparelhos, avaliação de olho seco evaporativo, em pacientes pré-operatórios de catarata. Oi, Alan, você está falando tudo bom? Tudo bem, de mamografia, essas coisas? Exato. Não, eu ainda não uso isso. Eu sei que o Virgílio usa, né, Virgílio? E eu faço como a gente sempre fez mesmo, estilo... É muito mais fácil se você usa esses aparelhos, você mostrar, o paciente percebe muito melhor pelas fotos, né, quando você usa esse tipo de tecnologia, e para você instituir outros tratamentos, como nos pulsado e outras coisas no pós-operatório. Mas isso com certeza é uma tecnologia que ajuda, mas não é absolutamente necessário para todos os cirurgiões. Assim, em breve eu tenho pensado nisso há algum tempo já, mas estou vendo assim, o melhor momento para começar. Por enquanto, estou satisfeita com o meu jeito. Quer comentar, Virgílio? Tá. Bom, está ouvindo? Sim. Está ouvindo? Está escutando bem? Sim. Vocês viram os números que apresentei, eu discuti com o coordenador, porque o título da apresentação era muito diferente e eu sabia que isso é difícil de justificar, mas a vida leva a gente a ir se adaptando e fazendo coisas cada vez mais, diríamos, mais sofisticadas para oferecer resultado. Hoje em dia, a cirurgia de catarata para o paciente que não tem comorbidade ocular, pelo menos, e o paciente que procura uma cirurgia refrativa para correção da presbiopia, você tem que dar a maior parte das garantias. E, num caso de dúvida, a melhor coisa é dizer não faço, porque não vai trazer grandes vantagens você corrigir principalmente a visão de perto, porque tem uma comorbidade que pode comprometer o resultado. Não é o paciente pode escolher o que ele deseja, mas o comandante do voo sou eu. Eu tenho coisas para dizer para ele e dizer não. Dificilmente eu tenho tido problema nos últimos 20 anos de usar lentes multifocais por ter essa atitude. A história do olho seco vem vindo e eu estou escutando e eu estou vendo, certo? Então, eu comecei a me armar para isso, como cirurgião, porque começa a incomodar muito o pessoal de superfície ocular, que estão acostumados a coisas muito, muito complicadas em relação à superfície ocular. Então, para o dia a dia, então, eu entrei isso, eu estudei, fui fazer um curso com a Pan-Americana, então um monte de cursos, visitei colegas, aí comprei o queratográfico. Certo? O queratográfico faz 7 tipos de avaliação, certo? E ao mesmo tempo, certo? Complementei com a osmolarometria, tem uma espécie de Schirmer japonês que demora 5 segundos exatamente, e agora nós colocamos o P4, que é P9, que nos dá o diagnóstico de inflamação da superfície ocular. Então, eu tenho um paciente com suspeita todo paciente que vai fazer exame de rotina e com um diagnóstico de catarata tem que colocar no mínimo uma gota de fluoresceína.
Com isso, você já tem uma indicação brutal. Uma indicação assim que cobre grande parte. Não vamos falar dos assintomáticos e essa coisa que está na moda aí. Mas com isto aqui, eu faço um tratamento de uma semana com um corticoide de superfície e lubrificação ocular e mando vir uma semana para fazer o check-up completo de olho seco. Muito bem recebido pelos pacientes, muito bem recebido pelo doutor. Ninguém me examinou dessa forma, certo? Quer dizer, parece uma máquina que fica meia hora fazendo um monte de coisas, certo? E você tem na mão uma coisa para você continuar aquilo que a Marilis disse. O vendedor do aparelho, dos equipamentos para melhorar a disfunção da glândula de meiômio, eles acham que você vai indicar em todos eles, todo mundo vai ficar milionário e essa conversa toda. Mas quando você faz um cardápio de exames, certo? Medindo diferentes parâmetros, você pode discutir com o paciente, certo? E já a maior parte dos pacientes que fazem cirurgia de catarata são senhoras, já passaram a época da menopausa, tem fatores de risco, e em São Paulo, poluição, temperatura, uso de computador, psicotrópico, coisa para dormir, essas coisas todas. Então, a incidência é muito, muito grande. E você descobrir isto no pós-operatório de uma trifocal, onde o paciente tem uma expectativa criada pela internet, criada pelo oftalmologista, criada por todo mundo, e se for hipermétrope e tiver olho seco, você está frito. Está frito mesmo. Por quê? Porque o melhor paciente para trifocal é o paciente hipermétrope. Eu queria ter 20 hipermétropes todo dia para colocar numa sala de espera. Tá? Você deixa o paciente 0 para longe e o paciente que tem mais 4, mais 5 para perto, ele renasce. Você acabou de criar um problema para a senhora, vai ter que fazer plástica. Entendeu? Acabou de criar um grande problema. Fora que o padeiro conhece, o cara da farmácia te conhece. Entendeu? Então, eu acho extremamente importante. Está se dando um valor assim meio... muito chato a parte comercial, sabe? A parte comercial afeta demais. Não que a gente não goste da parte comercial, mas parece que a gente vai mudar o destino do mundo fazendo uma série de tratamentos de aquecimento da glândula de meiômio para resolver o problema. Mas eu acho que é muito, muito importante entrar nesse campo, entrar com o pé direito, se defender e fazer uma bela análise objetiva. Você, como médico, pode argumentar com o paciente. Olha aqui, isso aqui é sua meibografia. Demorou 5 segundos para ser feito, contra um padrão. Com isso aqui, eu estou autorizado a fazer um tratamento que eu faço de tal forma, assim, assim, assado. É mais ou menos isso. Virgílio, eu quero te aproveitar antes de passar para a Flávia, fazendo uma pergunta sobre o tema. Só finalizando sobre o assunto do olho seco, ninguém comentou aqui, eu tenho feito em alguns casos também no preparo pré-operatório o uso do plug. Acho que é um adicional, algo mais em que muitos pacientes funciona bem quando o caso do olho seco é uma evaporação precoce, como você falou, né? Numa cidade como São Paulo, o pessoal da superfície ocular que trabalha aqui com a gente, eles gostam muito de plug e é impressionante realmente quando você consegue fazer o diagnóstico, utilizar corretamente. Esse dia, semana passada, atendi uma paciente que estava toda descompensada. O colega aqui do consultório colocou plug. Uma semana depois, a paciente vai dizer: doutor, eu não estou usando mais o tal do colírio que me deixava louco. É um exagero, mas funciona muito bem. O que eu não gosto do plug e as outras coisas, eu não quero ficar com isso aí nas costas. Eu sou cirurgião de catarata. Eu não gostaria de ficar com o plug para depois vir com as complicações, com as coisas todas. Quer dizer, tem gente que estudou para fazer isso e tocar. É mais ou menos isso, entendeu? E aí eu queria aproveitar, por coincidência, veja, semana passada eu tive um paciente que nós implantamos há mais de um ano e meio, uma trifocal, ambos os olhos, paciente plano J1, 20/20, e apresentou na semana passada no retorno mais 1,25 para perto. E lembrei no teu tema inteiro
lembrei desse paciente hoje. Você veja, me deparei com essa situação e, como você falou, é muito difícil na literatura. São raros os casos que você vê. Eu olhei para o paciente e não sei. Ele falou, mas como? Eu lia, não estou conseguindo ler. Eu venho em todas as revisões. Queria que você comentasse um pouco, exatamente o que você colocou hoje, né? Uma situação que você se depara. Falei para o paciente, não sei. Aqui, como eu tenho uma clínica de pacientes que procuram para cirurgia de catarata, então eu tenho toda diríamos, um protocolo, como o paciente circula aqui. Então, o paciente, quando se identifica já pelo telefone que vai vir para esse tipo de consulta, ele entra na sala com uma gota de fluoresceína. Ele entra assim, a obsessão que eu tenho com isso aí. Então, suponha que o paciente tenha sintomático ou assintomático, 1 grau 2 de olho seco, tá? Então, esse paciente consulta comigo, conversa comigo e desce e faz todos os exames. Faz todos os exames e aí eu falo com o pessoal da biometria. Tá? Aí fala assim, olha aqui, o olho seco dele nós vamos repetir daqui uma semana. Então, nós trabalhamos com o Dr. Juan Carlos, que todo mundo conhece, Juan Carlos Cavalheiro. Então, ele tem uma técnica que eu gosto muito. Já utilizamos comparativamente várias vezes. O paciente fica 1 hora no consultório, colocando mais ou menos de 10 em 10 minutos durante 1 hora, com os olhos fechados, colocando um lubrificante. Às vezes um lubrificante que o próprio paciente tem, certo? Da mesma marca a gente coloca. E a gente faz a biometria antes de fazer isso aqui e depois de 1 hora de novo. A diferença é quase zero, certo? Quando eu faço com o paciente voltar uma semana depois, que vai ter que voltar comigo, não é com ninguém, não terceirizo essa responsabilidade, o paciente vem, certo? Faz a biometria e volta a fazer consulta comigo. A gente não tem notado diferença. Então, esse talvez é um truque, mas você tem que ter uma coisa bem estruturada, um colega de biometria que te faça as coisas corretamente, uma enfermeira neurótica, como eu tenho, que não deixa o paciente abrir o olho, não pode ir nem ao banheiro durante 1 hora, e depois o paciente entra e realmente a diferença, quando fica bem lubrificado o olho, não precisa realmente fazer por muito tempo. Pelo menos é a experiência nossa, e em proporção eu coloco bastante dessas lentes, então deveria ter muito problema, né? Muito bom. Agora, para terminar, a última pergunta, a Flávia está aqui conosco, né? Queria que você comentasse um pouquinho. O Jorge falou de todo o tratamento do pós-operatório de edema. Não sei se você tem alguma experiência, algo para falar sobre o uso de corticoide sistêmico, né? A gente está aqui no Brasil, sabemos a realidade aí do custo, às vezes, de um pós-operatório mais prolongado, de edema de córnea, um custo de colírios e tudo isso. E eu queria saber se você tem alguma experiência sobre um uso de corticoide sistêmica, de uma aplicação única, o que você acha disso? Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou com um sinal meio fraco. Estou no interior, numa casa de caridade aqui que eu atendo uma vez por mês. Olha, eu não tenho experiência. O edema de córnea da catarata comum, né, que eu faço, tem muito pouco edema. Vai aparecer nas cataratas muito maduras, e a única coisa que eu mudo é alterar a minha rotina, que eu uso colírio combinado, uso muito Vigadexa no início. Então, quando eu vejo que tem um edema maior, porque essa catarata era uma catarata de núcleo muito duro, eu às vezes associo o Predforte nos primeiros 5 a 10 dias também, além da frequência que eu já usaria do Vigadexa. Mas corticoide sistêmico para edema de córnea, eu não tenho essa experiência. Eu estou te perguntando porque eu me lembro aí de época de residência e SUS, e às vezes eu me deparo com um paciente particular que eu já fiz uma aplicação de diprospan intramuscular, uma única, eu tenho uns resultados impressionantes. Então, o Jorge, colocando hoje o tema dele, eu me lembrei de que eu acho que era um ponto importante a gente falar. Às vezes a gente tem uma certa resistência no consultório particular, né, de indicar uma diprospan intramuscular, e acho que, não sei, da minha experiência, das vezes que eu utilizei,
eu tive um bom resultado na primeira semana de pós-operatório, quando não é um edema mais complicado. Com certeza, e sim, mas como você acabou de falar, uma catarata mais dura, que teve um tempo de papo mais intenso, você consegue uma redução importante aí do edema a curto prazo, eu acho. Não sei se alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso. Eu O Takashi. Eu concordo com a Flávia. Eu também faço isso nas primeiras 48 horas. Eu faço bastante corticoide, né? Às vezes de hora em hora. Mas eu queria fazer um wrap-up aí de tudo, né? Bom, primeiro agradecer aí os convidados de fora, a Marilis e Virgílio, né? Muito obrigado. Em relação ao questionário, a gente usa o Hydra, a gente faz um questionário de olho seco, né? E a gente recentemente adquiriu o Hydra aqui no Sadala, né? Com o grupo Opt, né? A gente está fazendo um trabalho com isso. E sobre a combinação de lentes, realmente a gente está fazendo as combinações, principalmente para pacientes que é piloto, que faz tiro esportivo, fotógrafo. E eu acho que o meu vídeo cortou, né, sobre em relação aos pacientes pseudofásicos que fazem o laser na lente intraocular, né? Eu acho que acabou não comentando, cortou o vídeo, peço desculpas. Mas era isso. Muito bom. Jorge, você queria falar alguma coisa? Não, só para comentar a questão do corticoide, na verdade a gente tem 3 terapêuticas, o hiperosmótico, né, a diminuição da pressão ocular e a inflamação. E a gente pode usar até as 3, se for necessário, e conjuntamente, né? O corticoide, por ser a medicação que o paciente já está em uso, ele pode aumentar a frequência, se for separado, então ele vai usar um colírio adicional. E a gente tem também, hoje, a facilidade de encontrar dimetilpolisiloxane e NaCl em farmácias de rede, né? Então, a gente tá mais fácil de a gente fazer essas coisas aí. Liane, Diga. Virgílio, Liane. Sim, estou te ouvindo, estamos ouvindo. Posso ouvir falar? Pode falar. Em relação ao tema de edema de córnea, eu acho que deve ficar bem marcado para quem nos está assistindo, a prevenção do edema, certo? No tratamento a gente pode discutir, mas a prevenção é muito importante. Eu acho que a utilização da microscopia especular, e às vezes até associada com a paquimetria, a microscopia especular nós fazemos em 100% dos pacientes, a paquimetria quando passa a ter alguma alteração na microscopia. E com isto em mãos, você tem uma estratégia. Por exemplo, se temos uma microscopia especular bastante alterada, o que nós fazemos? Nós utilizamos normalmente na primeira fase, eu uso quase 90 e tantos %, eu uso fento, mas na primeira etapa da cirurgia, a gente coloca um viscoelástico dispersivo para proteger a córnea, certo? E como eu utilizo a máquina, o Centurion, que tem o CDE, que calcula mais ou menos a quantidade de ultrassom que a gente utiliza, para cada 2 unidades, eu continuo forrando o endotélio com viscoelástico dispersivo. O índice de edema em pacientes já com um diagnóstico de distrofia de Fuchs é praticamente zero. Quer dizer, mas você tem que estar o tempo todo alerta para algum índice que te diga você está usando tanto tempo de ultrassom e você está repondo isto aqui. Não temos tido realmente grandes problemas. Quando temos, a gente usa corticoide, usa todo o tratamento que vocês fizeram referência. Mas acho que você pode evitar, você pode ter um núcleo muito duro, certo? E ter uma intercorrência, mas aí tudo vai depender da conduta em relação à proteção do endotélio, certo? A gente acaba se preocupando muito com a cápsula posterior e esquece do endotélio e ficamos com uma banana na frente. Muito bom, quero agradecer a todos vocês, excelentes palestrantes, e vamos então passar a palavra para o Celso para iniciar aí o 5º bloco. Muito obrigada a todos. Obrigada.